irmãos e queridas irmãs, próxima à imagem de Santa Zita, nós vamos interiorizar a palavra de Deus que nos é dirigida neste dia. Em alguns lugares a devoção a Santa Zita é mais intensa. Em Belo Horizonte mesmo, há muitos anos, há décadas, está instituído na paróquia da Catedral da Boa Viagem a presença de uma casa denominada Casa Santa Zita. Um dos padres que atendiam a pastoral da igreja Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem, bem no começo da história da cidade de Belo Horizonte, certa feita, voltando de uma missa numa das comunidades, num dos bairros, ele encontrou-se com uma moça que estava caminhando sozinha pelas ruas, e naquela hora, a rua quase deserta, o padre ficou preocupado e começou a interagir com ela. Tratava-se de uma doméstica que do interior, ela saiu do interior do estado de Minas para a capital, onde desenvolveu suas atividades na casa de uma família. E aconteceu que ela foi demitida daquele trabalho. Não tinha para onde ir, não tinha nenhum parente em Belo Horizonte, estava ali sozinha, desolada. O padre a conduziu até o convento daqueles religiosos, onde ali também atuavam algumas pessoas que se dedicavam nos cuidados daquele convento. Algumas senhoras acolheram naquele dia, naquela noite, aquela doméstica que estava numa situação de grande risco para a sua integridade física e de grande sofrimento também. Foi assim que nasceu, há mais de 50 anos, uma instituição onde residem mais de 50 internas. Algumas estão ali desde o começo daquela instituição, porque foram tão novinhas para lá e hoje com idade mais avançada. É um ambiente de apoio a aquelas pessoas que do interior partiram para a capital e lá se dedicam aos serviços domésticos, e tem uma casa conduzida e coordenada por uma congregação religiosa. Aquelas internas daquela casa fizeram dali o seu lar. Muitas podiam até regressar ao interior, junto às suas famílias de origem, mas preferiram ficar ali. Na internet vocês podem buscar informações com testemunhos tão bonitos, porque é uma casa onde o atendimento é completo. O atendimento espiritual, uma ampla capela com a celebração diária da Santa Missa, o atendimento para as mais enfermas e idosas, assistência médica, todo o conforto e amparo feito em cima da inspiração do testemunho de Santa Zita. No Brasil nós temos apenas uma paróquia dedicada a Santa Zita em todo o nosso território nacional. Em outros países há mais casas, paróquias, instituições que seguem o carisma de uma vida dedicada à fé, à oração, à santificação da própria vida e ao mesmo tempo no serviço laboroso ao próximo, aos lares, às famílias. Nós queremos colher do testemunho de Santa Zita a expressão do que deve ser o nosso convívio.
porque nele está descrito: assim Deus amou o mundo, enviando-nos o seu próprio Filho para a nossa salvação. Esse versículo não é apenas mais um dos versículos da Bíblia, não. Ele é o resumo de toda a Bíblia. Pensemos bem. A Bíblia direciona-se para a vinda de Jesus Cristo como Salvador. E a sequência do Novo Testamento decorre dessa entrega de Jesus no alto da cruz. Por isso a frase que resume a expressão deste versículo 16, no capítulo 3 do Evangelho de São João, ela está estampada em algumas igrejas. Sic Deus dilexit mundo, assim Deus amou o mundo, deste modo. De que modo? Entregando a vida do seu próprio Filho para a nossa salvação. Quando você ler essa frase, você vai recordar que se trata do resumo de toda a Bíblia. Se nós não identificarmos esta vontade, esse desígnio de Deus, que viesse ao mundo para nos salvar, o próprio Jesus, para expressar o amor infinito de Deus para com a humanidade, nós não saberíamos fazer uma leitura adequada da Sagrada Escritura. E é interessante que na festa de Santa Zita, que procurou viver a palavra de Deus, cotidianamente ouvindo a palavra de Deus, participando diariamente da Santa Missa, da Sagrada Eucaristia, ela se fortaleceu assim, pela palavra de Deus e pela Eucaristia. Assim também deve ser a nossa vida, fortalecer a nossa postura de fé, não apenas nas ondas positivas ou negativas do contexto social pelo qual a gente passa, mas no núcleo central da nossa fé, a palavra que nos é dirigida e o Cristo, palavra viva, que se fez pão para nutrir a nossa fé. Santa Zita, portanto, antes de iniciar o seu dia de trabalho, dirigia-se bem cedinho à igreja, à paróquia, lá em Lucca, para participar da Santa Missa e receber a Sagrada Comunhão. Em tempo hábil, ela colocava tudo em disponibilidade daquela família. Durante décadas, ela ali viveu no seio daquela família. E, ao mesmo tempo, ela deu uma assistência tão bonita às pessoas mais necessitadas, que acorriam a ela permanentemente, para ouvir os seus conselhos, para desabafar-se com ela, para buscar nela também o auxílio material, a alimentação de que precisavam, o auxílio de bens para sustentar o próprio lar. Nós ouvimos no hino que foi apresentado, o Rui Marcos ontem encontrou o hino de Santa Zita, descrevendo a biografia de Santa Zita. E um dos episódios que ocorreu é que ela estava com o seu avental cheio de alimentos que ela estava levando para oferecer aos pobres que a aguardavam do lado de fora da casa. Quando ela ia ser repreendida, que ela abriu o avental, só tinha flores ali naquele avental. Por isso ela é caracterizada na sua imagem pela expressão deste sinal do amor de Deus para com ela. Que o seu exemplo nos estimule a nunca desistir de praticar a caridade. Muitas vezes nos sentimos cansados, muitas vezes fatigados pelas demandas que são frequentes e repetitivas quantas vezes, mas em Santa Zita
cidade de Lucca, dentre os quais estavam professores, servidores lá da sociedade da cidade de Lucca e o próprio prefeito de Lucca. Eles diziam como que os trabalhos sociais naquela cidade italiana são permanentes, graças ao legado de Santa Zita. O corpo dela está incorrupto numa daquelas igrejas na cidade de Lucca. E ele disse: a cidade de Lucca, ao longo desses anos todos, gravita em torno do exemplo e da intercessão de Santa Zita. São muitas pessoas aqui do Brasil que já tiveram a ocasião de visitar a cidade de Lucca e conferir de perto a devoção e a influência evangelizadora ao longo do tempo dessa história toda de Santa Zita em benefício espiritual daquela população. Por isso invoquemos Santa Zita, porque nós sabemos que não é fácil as atividades, as tarefas desenvolvidas no coração do lar das outras pessoas, somando com os cuidados que se deve ter também na própria casa. É uma missão exigente e marcada por tantas histórias de amor, de bondade, de generosidade, como a de Santa Zita. Intercedei por nós, ó Santa Zita, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Intercedei por nós, ó Santa Zita. Vamos aplaudir Santa Zita. Viva Santa Zita!